6 horas e 12 minutos para você que ligou a televisão agora. Nós estamos ao vivo aqui pela TV A Crítica com o Manhã no Ar para Manaus, para a região metropolitana, para todo o interior do nosso estado. Nós estamos também pela internet, por meio do nosso aplicativo, o A Crítica Play, para todo o mundo, pela Rede Mundial de Computadores. O A Crítica Play é o nosso aplicativo desenvolvido pela TV A Crítica, uma plataforma gratuita que você instala no seu smartphone ou no tablet, acompanha a nossa programação ao vivo, streaming ao vivo e também acompanha lá os destaques daquilo que é produzido por todos os programas aqui da nossa casa. Você tem também os nossos canais de interação. Olha aqui, essa aqui é a nossa página do Facebook, a página do Manhã no Ar no Facebook. Há também os canais da TV A Crítica em todas as redes sociais, TV A Crítica Oficial, no próprio Facebook, no Instagram e também no Twitter. Segue a gente lá, você vai acompanhar o que a nossa equipe de mídia produz em relação aos conteúdos, o material de divulgação, a interação também, porque a nossa equipe de mídia sempre conversa com os nossos telespectadores. Há também o nosso canal de interação direta por meio do WhatsApp. Jonathan, coloca na tela, por favor, o número pra gente aí, 992912167. Agenda esse telefone aí, é o do nosso WhatsApp. Por esse telefone você manda não apenas a tua saudação, o teu bom dia, o teu alô para as pessoas, pra gente aqui também, mas também participa com a gente, passando informação, passando pauta, sugestões de reportagem, contribuindo com algum conteúdo que a gente traga no nosso programa, nos nossos programas. Esse é um canal de conversa, um canal de diálogo que você tem direto com a nossa redação, direto com a nossa equipe de produção. E é muito importante para a gente ouvir a tua opinião, ouvir a sua voz, você que mora nos bairros, nas comunidades, no centro, não importa onde você mora, na cidade ou no interior também, talvez até em outro estado, acompanhando a nossa programação, é só colocar o 92 na frente, que é o código aqui da nossa área, aqui do estado do Amazonas, dessa área do estado do Amazonas, e você fala direto com a nossa equipe de produção, contribui também com o teu comentário, com a informação que você tem a acrescentar em relação ao nosso conteúdo. A gente começa o nosso programa falando no noticiário policial. Daqui a pouco eu vou trazer uma reportagem de um caso de um homicídio que ocorreu no centro da cidade, mas antes disso, Vanusa, coloca por favor na tela aqui o flagrante deste homicídio que a gente tem ali no centro da cidade, num hospital no centro da cidade. Olha só, daqui a pouco eles vão entrar correndo aqui. A vítima na frente e o atirador logo em seguida. A vítima cai e o atirador fica aí fazendo os disparos até que esta pessoa morre, até que a pessoa fica aí no chão estirada. Daqui a pouco a gente traz esta informação aqui no programa. A gente traz essa informação aqui no programa, a reportagem completa e ainda mais informações sobre esta reportagem. Mas volto a lembrar, é um hospital particular, é no centro da cidade. No centro da cidade. Pessoas estavam nessa recepção. Coloca, por favor, Caio, a imagem em tela cheia, para a gente verificar aqui. Não tinha muita gente não, mas as pessoas estavam aí para ser atendidas, para receber atendimento médico. Eu sempre digo, quem está no hospital, meu amigo, é porque está precisando de ajuda, precisando ser ajudado, ou está acompanhando alguém que foi lá em busca de tratamento. E você imagina as pessoas num local, num ambiente de saúde, esperando a espera por atendimento e terem que presenciar uma situação como essa, uma perseguição, alguém entra correndo e logo em seguida a outra pessoa atirando e matando como se estivesse no faroeste, no velho oeste. E a população está exposta a este risco de morte, risco real, risco diário, risco nas escolas, nos hospitais, nos postos de saúde, nas ruas, no centro, nos bairros, em todas as zonas de Manaus. Daqui a pouco a gente traz essa reportagem. Agora, vamos falar ainda de situação lá no centro da cidade? Na noite de quarta-feira, uma jovem foi assaltada por uma dupla na saída de uma academia localizada lá na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Manaus. Um dos suspeitos fugiu e o outro chegou a ser espancado pela população. Está aí a imagem dele, olha. Olha a imagem dele aí espancado. E a arma também. Enche a tela, por favor, para as pessoas de casa acompanharem. Esse aí é um dos suspeitos de cometer este crime e foi bastante espancado, viu? Olha como o olho dele ficou inchado. Tem gente que tem pena, né? Tem gente que tem pena. Abriu o olho do rapaz ali. Vamos assistir a reportagem? E nós estamos aqui no 1º Distrito Integrado de Polícia, onde o Sandro Lúcio, de 42 anos, foi preso na noite desta quarta-feira depois de tentar assaltar uma jovem na saída de uma academia
ali na Avenida Getúlio Vargas, na área central de Manaus. De acordo com os policiais, ele ainda chegou a levar um carinho da população, porque foi o seguinte: essa jovem que saía da academia foi abordada por ele e também por um comparsa que, quando viu que a situação ia piorar, fugiu. Tá? Eles abordaram, anunciaram um assalto com uma falsificação grotesca de arma. Anunciaram, ela gritou por socorro. E aí, a população que estava lanchando ali próximo viu o Sandro Lúcio e deu esse carinho, né? Ele foi levado para o SPA para receber atendimento médico. O comparsa e amigo da onça do Sandro deixou ele levando porrada sozinho, viu? E a vítima, graças a Deus, com ela nada aconteceu e ela recuperou o celular que eles ainda levaram dela. Estava esperando aí a vítima sair da academia, né? E tentou furtar aí o celular e a bolsa dela e posteriormente a vítima não reagiu, né? Preferiu dar os seus bens e aí a gente conseguiu aí recuperar os bens e deter o cidadão aí. Conseguiu identificar aí lá, já os populares tinham pego no local, né? Começaram a fazer o linchamento do mesmo. A gente viu que ele estava com bastante avaria, levamos para o SPA e posteriormente trouxemos para cá para o primeiro DIP para fazer o flagrante no cidadão aí. Graças a Deus aí a polícia está aí presente na área central, né, com patrulhamento de moto e não deixando esse tipo de indivíduo aí se dar bem. Agora, ele é apresentado aos policiais civis e deve passar por audiência de custódia, que vai definir se ele vai responder sobre esse crime em liberdade ou se ele vai ser solto ou se ele vai para um presídio da capital. A justiça que vai definir. Agora, deixa eu rolar essas imagens aqui, por favor. Está aqui o suspeito, machucado, a população está agindo, está se defendendo, está reagindo, na verdade. Essa é a reação, violência com violência. Não sei bem onde isso vai dar, mas eu quero chamar a atenção para o objeto que ele utilizou como arma, que eles utilizaram como arma. Esse foi aqui, ó. Pausa aí, por favor. Olha o objeto que ele utilizou como arma. Com certeza alguém percebeu que isso aqui não era de fato uma arma. É um pedaço de um arco de serra. Aquele arco de serra lá, de cortar cano, de cortar ferro também. E aí a população percebeu que isso aqui não era uma arma. A orientação é não reagir ao assalto. Mas mesmo que você tenha dúvida se a arma é verdadeira ou se trata-se de uma falsificação. Mas neste caso aqui a população não teve dúvida. Quem estava perto lá não teve dúvida e desceu o sarrafo no rapaz aí. Desceu o sarrafo no rapaz. Se ele estivesse trabalhando, como a maioria das pessoas que estão no centro estão trabalhando, isso não teria acontecido com ele. Agora, o que o Rafael falou na reportagem no fim aí, é realmente algo que nos deixa preocupados, porque muitas vezes são pessoas reincidentes, a gente não tem um antecedente do rapaz, são reincidentes, presos, a polícia faz todo o trâmite, apresenta na audiência de custódia, e mesmo que sejam reincidentes, como ainda não foram julgados, não foram processados, muitas vezes são tidos como o réu primário, foi só um assalto. A arma não era nem de verdade, não ofereceu tanto risco assim para a vítima. Libera o rapaz, vai responder em liberdade. Semana que vem a gente apresenta ele aqui de novo, a gente mostra uma reportagem dele de novo. Quer apostar comigo? Agora, vamos voltar aqui para a tela, vamos mostrar a cidade do ar, Manaus Moderna. Nós estamos vendo agora nas imagens do drone da TV A Crítica, o céu de Manaus parece um pouco mais limpo. Na manhã desta quinta-feira, ao fundo, a ponte sobre o Rio Negro e aqui embaixo essa movimentação ali na feira. O trânsito, inclusive, é tranquilo aqui na frente da feira, né? Essa hora da manhã, são agora 6 horas e 21 minutos, na verdade um pouco mais cedo, né? Pela madrugada que aqui quase não dá para a gente transitar, muita gente indo às feiras, a carga e descarga de mercadorias aqui na feira também, muita gente procurando as lanchas rápidas que saem em direção ao interior, os barcos de recreio geralmente saem a partir das 10 da manhã, alguns lá do Porto, a maioria, na verdade, aqui da Balsa Amarela mesmo, aqui da Manaus Moderna. E essa é a imagem que temos da frente da cidade de Manaus, infelizmente uma frente que podia ser muito bonita, que poderia combinar inclusive com o mercado municipal que está restaurado, está bonito, é uma imagem bonita da frente da nossa cidade, mas que não combina com a frente da Manaus Moderna. Então o Alex Gomes mostrando essa imagem para a gente,
gente. Sobe esse drone, Alex, para a gente mostrar para quem está acompanhando as imagens da capital amazonense, inclusive de fora do nosso estado. Esta é Manaus, a capital do estado do Amazonas. A previsão do tempo para hoje é de mínima de 22 graus e a máxima de 35 graus. Será que chove? Será que não chove? O céu não está muito claro hoje não, viu? Pode ter uma chuvinha aí. Ontem à tarde deu uma chuviscada, viu? A gente tem previsão de pancadas de chuva no fim da tarde. Bom, o Alex escureceu um pouco a íris da câmera aí. A gente tem uma imagem um pouco mais nítida da frente da capital amazonense. É aí que começou Manaus, hein? As cidades, a maior parte das cidades do interior do nosso estado começa assim, na beira do rio, e depois se espalha para outras áreas. Muito bem, daqui a pouco o Alex traz mais informação dos céus da nossa cidade sobre o trânsito. Quem vai a Manaus Moderna, ali na frente, a primeira rua da cidade. O trânsito é tranquilo neste momento, às 6h23 da manhã. Você que precisa levar carga, que quer ir na feira, comprar alguma coisa, já fazer aquela feirinha do fim de semana, já na quinta-feira. Olha, o trânsito é tranquilo nesta área aí do centro da cidade. Daqui a pouco eu volto com o Alex. Aqui no estúdio eu sigo com o noticiário policial, viu? A polícia pede ajuda para encontrar 2 pessoas que estão desaparecidas desde o início da semana. O caso aconteceu na invasão Monte Oreb. Mais uma vez a Monte Oreb, viu? A Mei Chapiama é que tem os detalhes. Esse desaparecimento aconteceu no último dia 16 de setembro, ali na invasão Monte Oreb. Essa menina de 11 anos de idade teria dormido a noite de domingo fora de casa e na segunda-feira, quando o padrasto retornou para a residência do trabalho, a mãe da menina teria pedido a esse homem para que ele fosse até um banho conhecido como banho do geladinho, para que ele chamasse a garota para retornar para sua residência. Só que chegando lá, a menina não quis voltar para casa com o padrasto e se escondeu. Foi então que o padrasto retornou à residência, falou com a mãe e explicou a situação e disse para que ela mesma fosse até o banho e chamasse a menina. Foi quando ela foi até o banho e não encontrou mais a garota. Ao retornar para a residência novamente, ela já encontrou 5 homens conhecidos, denominados ali por serem chefes do tráfico da invasão Monte Oreb, levando tanto o padrasto quanto a enteada. Ela ainda chegou a questionar com esses suspeitos para onde eles levariam o marido dela. Só que eles disseram a ela para que ela não se metesse e disse apenas que iriam conversar com o padrasto, pois ele estaria sendo acusado de estuprar essa menina de 11 anos de idade. Um fato novo aconteceu. 2 vídeos começaram a circular através das redes sociais dessa menina de 11 anos de idade relatando que havia sido estuprada pelo irmão dela quando ela tinha 7 anos de idade e que o padrasto não estava morto, quem estaria escondendo era a mãe dela. Nós estamos aqui com a delegada Joyce Coelho, a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, para nos informar como andam as investigações em torno desse caso. Doutora, realmente é um mistério, né? Esses vídeos foram colocados na rede no dia 23, por volta de meia-noite, e dando a entender que a criança está viva, talvez obrigada a falar alguma coisa, reacendendo a esperança nos familiares de encontrá-los com vida. A versão que a mãe traz para a polícia de ter visto também os 2 serem levados por traficantes não foi confirmada por nenhuma outra testemunha, embora ela tenha relatado que outras pessoas viram. Doutora, o padrasto, ela disse que ele teria estuprado ela realmente? Essa versão só no vídeo, né? Nos termos de declaração que a gente pegou dos familiares, essa versão não apareceu. A versão que a mãe traz é de que a filha estaria com mais companhias nesse banho no domingo e também na segunda-feira, quando ela teria desaparecido. Então, essa versão, essa história de ter estuprado, a mãe trouxe
como motivo pelo traficante ter levado, né? E a criança grava, não sei se voluntariamente ou de uma forma conduzida por alguém, dizendo essa versão e também já incluindo o irmão como autor de um abuso sexual. E a gente aproveita a oportunidade para pedir que denuncie, nós garantimos o sigilo, qualquer pista deles que tenham sido vistos vivos ou mortos, que nos informem que a gente consegue aí o sigilo, não precisa se identificar. É uma história enrolada, é uma história embolada, ainda cheia de mistérios, cheia de segredos. É natural que a história desta mãe não se confirme. Imagina você se morasse numa invasão controlada por traficantes, controlada por um tribunal do crime, inclusive. Tribunal do crime. No início da semana a gente mostrou aqui um corpo que foi encontrado lá. Não no Monte Oreb, ali na Estrela de Davi, que fica do ladinho. Do ladinho. Monte Oreb, tu vai pela esquerda, para a Estrela de Davi, tu vai pela direita. Mas lá no meio, lá as ocupações se encontram. Pois bem, a polícia encontrou um corpo lá no início da semana. Como é que alguém vai confirmar a história ou vai negar, afirmar qualquer coisa? Você se colocaria em risco e colocaria em risco a sua própria família para ajudar uma mãe desesperada? Porque essa mulher está desesperada. Eu vi essa mulher lá pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. No dia que ela foi fazer a denúncia, nós estávamos lá fazendo uma outra reportagem. E nesse primeiro momento que faz a denúncia, muitas vezes essas pessoas são até desacreditadas. Porque não tem ninguém ali para corroborar, para fortalecer o depoimento dela, para falar. Não importa o que aconteceu, a vida vem em primeiro lugar. Se o cara foi responsável por algum tipo de agressão em relação à enteada, que ele responda à justiça. Se essa enteada se essa filha estava realmente ficando com outra pessoa, ou quis sair de casa, ou fugiu de casa, isso se vê, se resolve depois. Mas onde estão essas pessoas? Quem desapareceu com elas? Esta menina está realmente em cativeiro? Este vídeo foi gravado sob ameaça, sob coação, ou ela fez de livre e espontânea vontade? Onde está esta menina? São respostas que a sociedade precisa dar. Porque da mesma forma como esta família, como esta menina e como este padrasto, como estas duas pessoas, estão suscetíveis a serem sequestrados, a serem levados por traficantes, da mesma forma que eles foram levados e estão desaparecidos, outras pessoas podem ter o mesmo destino. Outras pessoas podem ter, enfim, o mesmo desfecho. Por quê? Porque muitas famílias moram lá no Monte Oreb. Muitas famílias moram na Estrela de Davi. Eu tenho certeza que se essas pessoas pudessem escolher, estariam morando em outro lugar. Não defendo ocupação, não defendo invasão. Apesar de já ter participado delas quando era mais novo, junto com a minha família, a gente não tinha onde morar, já fizemos parte desse movimento. Mas isso não vem ao caso. Se alguém ocupou, invadiu uma área, uma ocupação irregular, onde não há a presença do Estado, é porque alguém permitiu, é porque o Estado permitiu. É porque as autoridades permitiram. E agora essas pessoas que estão efetivamente morando nesses locais precisam da presença do Estado. Não pode haver um poder paralelo, um poder que determine o que seja feito, quem deva ser punido ou não, e punido talvez com pena de morte, como nós acompanhamos. O cara que foi encontrado morto no início da semana, amarrado, enterrado como um indigente, e que se não fosse a denúncia e a presença da polícia, ninguém saberia, ficaria enterrado e esquecido, entraria no esquecimento, porque muitas vezes as próprias famílias nestes locais são impedidas de procurar o corpo de seus familiares. Todo mundo sabe o que acontece. Todo mundo sabe o que acontece, mas ninguém pode dizer nada. A polícia possui recursos, possui meios para fazer a investigação, para chegar aos responsáveis. A polícia possui tecnologia, expertise e treinamento para ocupar estas áreas. Daqui a pouco a gente vai trazer uma reportagem sobre uma operação lá de denúncia, de desmatamento, enfim, de ocupação de áreas. As denúncias estão aí todos os dias e não é só a polícia que recebe, não. Não é só a polícia, a justiça também recebe essas denúncias. Mas é impressionante como as invasões continuam. Só na área da 15ª SICOM, por exemplo, zona norte da cidade, cemitério dos índios, aquela área ali, são mais de 15 ocupações. São mais de 15.
apenas nessa área. Não está incluído Monte Oreb, não está incluído Estrela de Davi e as demais ocupações que se proliferam em Manaus e ninguém faz nada. E nessas áreas quem comanda, infelizmente, são os traficantes. E olha, e é exatamente desse assunto que eu estou falando, da operação integrada, que foi verificar problemas lá, problemas ambientais, causados por uma nova invasão na cidade. Invasão instalada lá no Monte Oreb. Já tem o Monte Oreb, já estão criando, já tem a Estrela de Davi, já estão fazendo outra invasão, viu? Ela já está se aproximando, inclusive, dos limites da reserva Adolfo Duque do INPA. Vamos acompanhar a reportagem. A polícia quer saber, a partir de agora, quem são os responsáveis pela nova invasão de grandes proporções na zona norte da cidade e, consequentemente, pelos danos ambientais causados. Na operação deflagrada, os autores não foram identificados, mas foi feito um levantamento e os dados serão incluídos nos relatórios do IPAAM e também da perícia técnica. Nós verificamos que lá havia queimada recente, desmatamento recente, danificação em área de preservação permanente, construção em solo não edificável. Como não havia ninguém, nós não demos um flagrante, mas nós verificamos que temos que investigar a autoria, porque já está chegando no limite da reserva Duque. Inclusive, nós levamos conosco o técnico do IPAAM para fazer essa georreferência, para verificar a demarcação, verificar se já estão entrando no limite da reserva Duque, que é uma reserva estadual, e aí agrava o crime também, Não se sabe precisar a extensão da área atingida. Imagens aéreas foram feitas e serão analisadas. E tem, vamos dizer, um considerável número de moradias improvisadas, muitas casas assim de madeira, de papel, enfim, de material precário, e que deve ser tomada alguma medida o quanto antes, senão a partir do momento que passarem a concretar já vai tornar algo mais complicado de reverter. Vai ficar complicado de reverter. Na situação que está, já está complicado de reverter. Do jeito que está aqui, já está complicado de reverter. Houve essa operação. Sabe quando o poder público vai voltar nesse local? Sabe quando as autoridades vão voltar lá? E no momento que tira, foi embora, no momento seguinte, a ocupação volta. Porque não há uma política, primeiro que não há uma política habitacional. No início do ano a gente ouviu a notícia de que seria divulgado por parte do governo os critérios para os programas habitacionais aqui no estado do Amazonas. Isso ainda não foi divulgado. A política habitacional da prefeitura também é um segredo, é um mistério, ninguém sabe. Ninguém sabe como funciona, o que tem, que investimento tem, quando vai ser, ninguém sabe. Talvez nos próximos dias, nos próximos meses, já que a eleição municipal se aproxima. Talvez neste contexto, nesse cenário. Nós não temos política habitacional. Nós temos uma expansão urbana, uma expansão demográfica, uma explosão demográfica que ocorre na capital do estado do Amazonas, não apenas pela chegada de pessoas que vêm de outros estados, dos estados vizinhos, como também agora de venezuelanos e de outros países que chegam ao nosso estado, e também pessoas que vêm do interior do estado do Amazonas em busca de melhores oportunidades, mas que quando chegam aqui encaram a realidade dura que nós encaramos todos os dias, e muitas dessas pessoas vão terminar nessas áreas, E não há a ausência desta política. Quando eu falo política, para você que está em casa, eu não estou dizendo que a audiência não entende as coisas, não, mas para as pessoas entenderem. Não existem procedimentos, não existem mecanismos, não existe uma organização por parte do poder público. Quando eu falo poder público, eu estou falando de todos eles. Da justiça, do governo, da prefeitura, dos fiscais da municipalidade, dos fiscais legislativos, dos nossos deputados. Não existe, ninguém se mete. Quando tem essa operação, a operação que nós acabamos de acompanhar, a Polícia Ambiental tem feito, mas são operações pontuais. E vão lá, fazem autuação, removem, eventualmente tem uma outra ação e depois vão embora. E a explosão demográfica continua, as invasões, as ocupações continuam e o pessoal do tráfico se mete nesses locais, acaba comandando, criando um sistema de milícia lá também, comandando o comércio, permitindo que as pessoas entrem ou não. Quem tem qualquer tipo de comércio nesta área aí só se implanta se traficante permitir. Isto é inaceitável. Se vão deixar que as ocupações ocorram,
beleza. Se as autoridades não estão nem aí e vão deixar que as ocupações continuem, beleza. Mas é necessário que a população seja protegida, é necessário que a população receba os serviços públicos. Já que o poder público está permitindo que as pessoas se implantem aí, tem que ir lá dar o apoio, tem que ir lá ajudar, tem que ir lá proteger, tem que ir lá oferecer segurança. Senão, daqui a pouco, a gente vai estar aqui novamente, como temos mostrado em relação à guerra do tráfico. Esse tribunal do crime que ocorre. E veja só, é um sintoma. O tribunal do crime ocorre em locais no centro, como tinha aquele no bairro da União, que a gente viu a polícia e o DRCO desbaratar naquela vez. Ano passado a gente acompanhou isso. Quem dirá nessas áreas mais distantes? Enfim. Olha, e o suspeito de matar a Fernanda Caroline, a Fernanda conhecida como Barbie do tráfico, você lembra desse caso? Nós trouxemos aqui o Matheus, né? Nós mostramos aqui, trouxemos essa informação ontem em primeira mão, inclusive. O Matheus foi apresentado pela polícia, foi apresentado lá. O nome dele é Matheus Rogério Machado, ele... Enfim, é um dos suspeitos de ter participado desse crime. E segundo a polícia, ele estava escondido, no momento da prisão lá, ele estava escondido embaixo do colchão. É uma reportagem que a gente tem, né, minha diretora? É o link, é a Tamires. A Tamires está aqui. Bom dia, Tamires, para você. Tamires, traz as informações. A gente trouxe ontem, já falamos sobre esse caso, ele já havia sido preso ontem, mas geralmente nessas coletivas a polícia acaba trazendo um pouco mais de informação sobre as circunstâncias da prisão, sobre alguma coisa da investigação. Que informações você tem para a gente, por favor? Oi, Emanuel, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, como você disse, a polícia apresentou esse suspeito e ele disse para a polícia, ele já deu depoimento, já contou tudo o que aconteceu. Ele confessou realmente o crime, disse que realmente foi ele, até porque não tinha muito o que fazer nessa situação, considerando que ele foi filmado no momento do crime, né? E ele, de acordo com a polícia, deu detalhes de como é que foi. Então, o que a gente sabe é que ele ligou para a vítima, né, que para Fernanda Caroline, ela na hora estava trabalhando, ela é garota de programa e estava ali na rua Lobo da Almada, no centro da cidade, e recebeu essa ligação. Ela o conhecia, foi lá ao encontro dele. E aí foi o momento em que ele a atingiu com 4 tiros, 1 tiro nas costas e 3 tiros na cabeça. A gente sabe também que logo depois disso ele fugiu, enfim, a gente tem todo um histórico também dela, ela já tinha sido presa outras vezes, ela já tinha sido condenada, inclusive por tráfico de drogas, ela tinha algum certo envolvimento ali com algumas facções e essa seria a motivação do crime, ela teria envolvimento com uma facção criminosa contrária à do autor. A gente tem inclusive uma entrevista, né, um trecho de uma entrevista dada pelo delegado que estava acompanhando essa operação. Vamos ouvir o que ele disse. Tinha um certo perfil físico, com algumas tatuagens, né, algumas características físicas e que ele usava um tênis Adidas de cor preta. E aí, de posse dessa informação, sabendo que ele fazia parte de uma certa facção, fomos ao bairro onde essa facção se homizia e lá, após algumas diligências, conseguimos identificar a casa onde ele estava se escondendo. Ele foi localizado embaixo de uma cama e, de imediato, verificamos que ele estava, de fato, com aquele tênis preto, Adidas. E aí confrontamos ele com várias informações que nós tínhamos coletado durante as investigações e aí ele acabou confessando a prática delituosa. Ele chegou em um carro, desembarcou desse carro, uma pessoa atraiu a vítima para um bar fora da boate. Ela se sentou numa calçada nesse bar, em frente ao bar, e lá ele já, sabendo dessa situação da emboscada, foi lá e executou ela com vários tiros com uma pistola 380. Inclusive, ele confirma, de imediato ele confirmou qual que foi a arma que foi utilizada, ou seja, foi ele mesmo que praticou, ele sabia a arma, o número de disparos e tudo mais. Fica um pouco complicado realmente, né, ele dizer qualquer coisa diferente. A gente tem também um depoimento, um trecho de uma entrevista dada por um dos policiais militares que participou dessa operação. Vamos ouvir também.
Nós estamos fazendo uma grande operação chamada Cruzada Sul, no qual estamos reunindo elementos de criminosos que estão praticando mortes na área da Zona Sul, e essa morte aconteceu exatamente no centro, onde nós estamos fazendo todas as investigações. Então, por isso foi possível, em menos de 24 horas, as equipes aqui do 24º DIP, munido das informações que nós temos que foram coletadas de forma coordenada, chegarem até o criminoso. Ela participava de uma facção criminosa e partiu para outra, e os líderes entenderam que ela praticou uma traição e condenaram ela a essa morte e executaram o assassinato dela no centro. Só corrigindo aqui a informação, ele é, na verdade, o delegado da Polícia Civil. Essa pessoa que a gente acabou de ouvir também dando um pouco mais de detalhes sobre como é que foi a prisão desse suspeito. Então, só para continuar falando um pouquinho mais da vítima, né, e a relação dela com o mundo do crime, de acordo com a polícia, ela tinha sido presa em 2016. E aí, isso foi em Mato Grosso, ela estava traficando drogas, cerca de 40 quilos de drogas, no aeroporto. Ela foi presa, foi condenada na época a 5 anos e 10 meses de prisão. Ela cumpriu 7 meses dessa pena e fugiu da cadeia. Logo em seguida, e depois disso ela fugiu, enfim, ficou foragida por um tempo. Em dezembro ela foi recapturada e foi presa novamente lá em Porto Alegre. E lá ela cumpriu mais 2 anos, quase 2 anos ali da pena dela, mas ela foi liberada provisoriamente, estava aqui em Manaus porque ela tinha engravidado e aí ela estava já aqui realmente usufruindo dessa liberdade provisória, Manuel. E no usufruto desta liberdade, Tamires, voltou a se envolver com o crime, com o tráfico de drogas e infelizmente acabou tendo este resultado, que é um resultado parecido com o que eu estava falando anteriormente, com o sistema criminal paralelo, né? Esse poder paralelo que executa, que manda matar, que dispõe da vida das pessoas da maneira como quer. A Tamires, você traz nessa entrevista aí do Jorge Gomes, do delegado Jorge Gomes, tem uma informação nova para a gente, que a polícia está aí, temos um delegado pelo menos, ou seja, há uma equipe da Polícia Civil investigando o que está acontecendo na zona sul da cidade. Eu tenho batido nessa tecla aqui direto, é preciso de um trabalho de inteligência, não é só polícia na rua não. Precisa de um trabalho de inteligência, saber quem está matando, por que está matando, quem está mandando matar. Olha, prenderam o Matheus aí, a Tamires acabou de trazer informações sobre a circunstância da prisão, confirmou que foi ele, mas é um peão no meio dessa história, alguém que recebeu a ordem e foi lá matar. Quem foi que mandou? Quem foi que mandou? Porque se usou o Matheus para matar aqui, daqui a pouco, quando o Matheus estiver na rua de novo, vai continuar usando o Matheus e tantos outros peões e soldados que tem por aí. Tamires, obrigado pelas informações, daqui a pouco a gente volta a conversar, tá bom? Bom, daqui a pouco eu volto a falar com a Tamires. Eu continuo ainda no noticiário policial, é grande, viu, o noticiário policial. Nós estamos com mais de 40 minutos de programa e ainda tem notícia de polícia aí desse período aí das últimas 12 horas que a gente precisa trazer, te atualizar. É importante a gente falar sobre isso. Para ser franco com você, meu amigo, você que está me assistindo em casa aí, você que está com a sua família, com seus filhos aí, como a gente recebe as fotos das interações das pessoas, tem muitas famílias que assistem um programa aqui, gente de todas as idades assistindo a gente. Vou ser franco com você, eu gostaria muito de chegar aqui numa manhã de quinta-feira e trazer assuntos legais, assuntos bacanas, mas isso aqui está acontecendo no centro da nossa cidade. Lá no centro, onde você vai fazer suas compras, onde você vai fazer qualquer coisa, onde todos nós, eventualmente todo cidadão que mora em Manaus tem alguma coisa para fazer no centro da cidade. Neste local, nós estamos trazendo informações de um homicídio neste local, no centro da cidade. É preciso falar sobre isso. É preciso falar sobre isso. Agora eu vou falar do interior. Ah, mas eu moro na capital. Bom, o interior está integrado, é o mesmo sintoma, o sintoma da violência. Violência que tem como base o tráfico de drogas, o tráfico que acontece dentro e fora das cadeias. Lá em Parintins, um homem foi preso após tentar entregar droga dentro de pães para um detento. Coloca essa imagem, por favor. A gente tem a imagem do sanduíche, olha a imagem dos pães, a imagem dos pães. Imagem dos pães, este aqui é o rapaz, é o entregador, é o padeiro, aquele é o padeiro. A droga aí dentro dos pães, olha lá o envelopezinho, isso é papel alumínio, né, minha diretora? Eu penso que é papel alumínio dentro do pão. O entregador de pão vai levar pão para os colegas, para os amigos, para os parentes, não sei para quem dentro da cadeia. Tá aí, foi preso. A gente tem a reportagem. O Lucas Lobato Gonçalves, de 27 anos, chegou aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia com uma sacola com pães e refrigerante para entregar para o detento João Paulo,
conhecido como pretinho. Os plantonistas, como de praxe, revistaram os alimentos e encontraram dentro dos pães maconha e óxido. Em depoimento ao delegado Adilson Cunha, ele chorou e alegou que não sabia que a droga estava dentro dos pães. No horário da entrega das refeições, né, se dizendo amigo de um preso aqui da nossa delegacia e com uma sacola de pão e um refrigerante. Então, os nossos plantonistas já estão orientados a revistar todo o alimento que é trazido pela família. De imediato, o mesmo foi preso em flagrante, vai responder por tráfico de drogas. O procedimento já está encerrado, será enviado à justiça e ele vai ficar à disposição. Precisa ficar à disposição, mas olha, ó, a Vanusa recuperou a imagem que eu queria ver aqui também. Olha aqui o pão, ó. Olha a maconha dentro do pão, aqui uns papelotes menores, pode ser inclusive outra natureza de outro tipo de drogas. O que é interessante a gente ouvir de suspeito nesse caso é que, não, eu estava levando pão para um amigo, eu não sabia o que tinha dentro. É sempre a mesma história, né? Aqui em Manaus a gente já viu um advogado flagrado com drogas dentro de bisnagas, né, de medicamentos, dentro de pomadas. E ele disse que não sabia, que estava fazendo um favor. Alguém da família pediu para ele levar para o cliente dele, ele não sabia. Inclusive, a gente não acompanhou mais esse caso para saber se deu em alguma coisa que aconteceu com esse advogado. Aqui no interior, para te ver como o crime é, né, como o tráfico de drogas é, gente de todas as classes, de um advogado, né, alguém que fez um curso superior, que conhece de leis, que deveria ser operador do direito e, portanto, entender o que é lícito e o que não é lícito, a um rapaz, a um jovem de uma comunidade do interior do nosso estado, de todas as classes estão envolvidos com essa porcaria, com o tráfico de drogas. E aí chega para a autoridade e diz, eu não sabia. Até uma criança desconfiaria do negócio desse, não desconfiaria não? Olha, leva isso aqui para o amigo lá na cadeia. Mas o que tem? É só o pão? Não tem nada dentro não? Enfim. Um homem de 32 anos foi executado com 9 tiros após entrar em um hospital particular para fugir da ação de atiradores. Eu falei sobre isso agora no início do programa. Isso aconteceu na zona sul da cidade. A gente tem o vídeo, olha só o vídeo. Enche a tela, por favor, para a gente ver. Isso aí já é ação, olha, o bandido está atirando. O vídeo vai repetir, ele está em loop. Vamos acompanhar de novo. Olha só. O bandido, a vítima corre, o criminoso vai atrás e só sai de cima da vítima depois que tem certeza que fez a execução. Que tem certeza, olha aí, a vítima correu, caiu. Acho que ele deve ter pego um tiro, caiu. A gente tem uma reportagem desse caso, vamos acompanhar a reportagem? Pânico, desespero, correria e um morto dentro de um hospital. A cena poderia ser muito bem a de um filme de ação, mas dessa vez as cenas são de terror na vida real. Tudo isso aconteceu dentro de um hospital particular, onde um homem entrou e atirou diversas vezes contra um guardador de carros. Antônio Franceilton Ferreira dos Santos, de 32 anos, mais conhecido como Peteleco, foi executado dentro de uma unidade hospitalar aqui na zona sul de Manaus. Ele estava sendo perseguido por suspeitos quando ele foi atingido pelos disparos e morreu dentro da unidade hospitalar. De acordo com a polícia, a vítima estava na rua quando foi perseguida por suspeitos em um carro. Para tentar fugir da ação dos atiradores, ele entrou dentro do hospital, mas sem sucesso, foi baleado diversas vezes e morreu no local. Coletamos algumas imagens do local, vai ser analisado agora, e vamos conversar com algumas testemunhas e com os familiares, né, para a gente tentar chegar à autoria e a motivação do crime. Conforme o relato de amigos e familiares de Peteleco para os policiais, esse é o terceiro atentado do qual ele é vítima. O primeiro, Peteleco foi agredido a pauladas, socorrido e sobreviveu. No segundo, ele foi atingido com cerca de 5 tiros e também sobreviveu. Mas dessa vez, a história terminou diferente para o Peteleco, que também era usuário de drogas. O corpo foi removido pelo IML e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar esse caso. Escapou da primeira,
Escapou da segunda. E olha, para escapar de 5 tiros é preciso ter vidas que nem um gato, né? Mas ele não chegou a 7 vidas, não. Chegou só a 3 vidas. Dessa vez, o peteleco foi embora. O peteleco foi embora. E ele deixa aí um exemplo. Ele deixa um exemplo para quem está envolvido com a criminalidade. Para quem está metido com bandido. Esse cara aí que tu chama de amigo, que é bandido, de repente você pode ter o mesmo fim que o peteleco teve. A gente não tem informações exatamente sobre o que está por trás desta morte. Se foi um crime de vingança, se foi um acerto de contas, mas ele já vinha sendo ameaçado. Todas as características demonstram isso, demonstram um envolvimento com alguma atividade ilícita. Neste momento que a gente vive uma guerra entre traficantes na nossa cidade, nas ruas da nossa cidade. E, infelizmente, esta guerra tem feito vítimas que sequer têm relação com isso. Esta guerra tem feito vítimas que não têm nem qualquer tipo de envolvimento. Vamos falar sobre este caso, vamos continuar falando sobre este caso. Nós estamos mostrando imagens de um hospital particular numa área central, no centro da nossa cidade, onde um homem foi executado, como o Rafael explicou para a gente na reportagem ainda há pouco, e pá, morreu. Mas olha o problema aqui, olha a dimensão do problema. Olha a dimensão do problema. A imagem vai começar daqui a pouco, eu vou pedir, Vanusa, para você pausar a imagem para a gente, logo no início, para a gente ter a noção da quantidade de pessoas que estavam neste ambiente aqui. Por favor. Vai já começar e a gente vai ter. Aqui as pessoas já correram, a balconista, inclusive, passou por cima aqui do balcão. Aqui, por favor, para nesse ponto aqui, por favor. Olha a quantidade de pessoas que estão... Coloca em tela cheia para o pessoal de casa ver comigo. Olha só a quantidade de pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, eu não consigo contar pela qualidade da imagem, mas tem até uma criança aqui. Este homicídio, esta execução, este acerto de contas, tenha lá o nome que tiver, aconteceu dentro deste ambiente, com tantas outras pessoas que poderiam ter sido vítimas também. E teve outras vítimas. Gente que estava lá certamente atrás de atendimento médico. Eu tenho o nome dele, é um jornalista. O jornalista Gabriel Ricardo acabou sendo baleado. Traz a Tamires Claire para mim, por favor. Coloca a Tamires na tela aqui. Tamires, você tem informações, você está acompanhando esse caso? Por favor, explica para a gente, tem alguma informação sobre o estado de saúde desta vítima aí? Na linguagem policial, digamos assim, costuma-se dizer, até na linguagem de guerra, né? É um efeito colateral. Mas para quem é vítima, esse efeito é bem diferente. Traz as informações que você tem, por favor. Emanuel, o estado de saúde do jornalista é estável, ele passa bem, ele só teve que ficar internado lá no hospital um pouco mais para passar por exames, realmente para saber se realmente ele está bem. Mas o que aconteceu foi que ele foi atingido de raspão nas costas. Então é um perigo realmente, né? Ele chegou, estava próximo de onde estava tudo acontecendo. Ele não estava necessariamente dentro do hospital. Ele estava, na verdade, em um lanche lá na frente do hospital, quando ele viu aquela movimentação e realmente os tiros já começaram mesmo do lado de fora. Inclusive nas imagens que a gente tem disponíveis, elas mostram o Gabriel bem no finzinho, ele já entrando dentro do hospital para pedir socorro. Ele estava fora realmente lanchando, enfim, no momento um pouco mais de descontração e acabou sendo atingido de raspão nas costas. A bala, a gente não tem uma confirmação realmente, mas a gente tinha uma informação preliminar de que, na verdade, ela não tinha ficado alojada nas costas dele. Então ele realmente precisou ter um atendimento médico lá, mas ele está fora de perigo, não deve ter maiores complicações. Isso, claro, vai ser confirmado em exames que vão ser realizados ainda hoje, né? Então ele permanece no hospital para ver realmente se vai ter algum tipo de complicação a mais ou não. E como você disse, outras pessoas estavam ali no local, o local realmente estava cheio, né? Muita gente esperando, tanto dentro do lado de dentro quanto do lado de fora também do hospital, considerando que toda a confusão realmente começou do lado de fora e no caso a vítima, né, a pessoa que morreu, o peteleco, ele
ele, na verdade, ele simplesmente correu para o hospital para tentar se proteger, para tentar, enfim, despistar o atirador, acabou não conseguindo, e a gente tem, inclusive, nas imagens dele agonizando por um tempo, o que chama também um pouquinho de atenção, considerando que ele estava dentro de uma unidade hospitalar, então demorou um pouquinho também para que ele fosse atendido, mas enfim, em relação ao Gabriel, que era o que a gente estava conversando, ele passa bem, Emanuel. É até complicado esse atendimento, né, Tamires? Porque o atirador foi lá para executar e geralmente esses caras querem ter certeza de que morreu, de que realmente aconteceu. A gente já acompanhou casos aqui, por exemplo, de pessoas que foram executadas dentro do 28 de agosto. Imagina o estado de pânico de atendentes, das pessoas que estavam aí. Agora, eu vi enquanto a Tamires estava colocando a foto do jornalista. Dá para colocar na tela, por favor? Tamires, segura aqui, Tamires, não sai daí não, que eu tenho mais informação para falar contigo, então fica na tela comigo aqui, olha. A gente está exibindo aqui a foto do jornalista. O tiro foi de raspão. Minha gente, o tiro foi de raspão. Então, quando alguém fala na rua assim, eu digo o seguinte, eles estão matando entre eles, que eles morram para lá. Pois é, eles não estão morrendo para lá, eles estão morrendo aqui, perto da gente. E nós estamos trazendo aqui a informação de que este jornalista aqui foi atingido com um tiro de raspão. Imagina se esse tiro tivesse sido na cabeça. Ou se tivesse pego aqueles disparos feitos dentro do saguão, dentro da recepção do hospital. Se tivesse pego em qualquer uma dessa outra vítima ou de uma outra criança. Pois é, eles estão se matando aqui, eles não estão se matando para lá. É aqui, nas esquinas, na frente de casa, dentro dos hospitais, onde eles acham que deve executar quem quer que seja. E se você vir dizer para mim que bandido sabe atirar, não sabe. Não treinou para isso. Pega uma arma e acha que é machão, acha que pode tudo, que está acima da lei, tudo tá. E parece que está mesmo. Sentimento de impunidade, é isso que a gente tem visto. E olha aí, estão se matando. Eu espero que a força-tarefa que investiga os crimes, as execuções na zona sul da cidade, traga uma resposta tão rápida quanto no caso da Barbie, do assassino da Barbie. Mas mais do que isso, explique o que foi essa execução, porque esta guerra está representando risco para todos nós, para a população. Agora volta aqui para mim com a Tamires, por favor. Tamires, você tem também informações sobre 3 homens que foram presos, suspeitos de cometerem arrastões lá no centro da cidade, novamente na área central da cidade. Traz essas informações para a gente, por favor. Pois é, Manuel, eles estavam cometendo esses arrastões no centro, mas eles foram presos no Distrito Industrial, lá na Avenida Buriti, próximo ali a um centro de convenções. E, de acordo com as informações da polícia, esse trio é suspeito realmente de fazer várias vítimas. Então, com eles, além de serem apreendidos alguns celulares, né, que, de acordo com a polícia, eram roubados, eles também estavam com 2 armas falsas. A gente também traz aqui as informações dos nomes deles, né? O Claudionor Silva de Oliveira, de 25 anos, também foi preso o Otacílio Ferreira de Souza, de 23 anos, e o Thalisson de Lima Araújo, de 22 anos. A polícia chegou até eles depois que um motorista de ônibus conseguiu fazer a denúncia, né? Falou para a polícia como eram as características deles e de que o carro que eles estavam usando, que era um Gol Prata, e a polícia conseguiu chegar até eles lá no Distrito Industrial. Eles foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia e lá na delegacia os policiais constataram também que 2 deles já eram, na verdade, já estavam dentro do sistema penitenciário. Eles estão no regime semi-aberto, Emanuel. Obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco eu volto a te chamar de novo, viu? Fica por aí. Minha diretora, a gente já tem imagem de drone. Eu gostaria de mostrar o trânsito. O drone já está armado? Ainda não. Daqui a pouco eu trago as imagens do drone. Agora eu vou continuar com notícias da área policial, viu? Um homem armado entrou em uma drogaria e anunciou o assalto. O criminoso levou celulares de clientes e a renda do dia. Ele fugiu com a ajuda de um comparsa. A Nádia Saldanha conta a história pra gente. Essa drogaria, localizada na Avenida Constantinopla, no bairro Campos Elíseos. Percebam que nós estamos numa via muito movimentada. O local tem vários estabelecimentos comerciais. Mas este homem que aparece nesta imagem das câmeras de segurança do próprio estabelecimento comercial chega sozinho e anuncia o assalto. No momento da ação,
5 pessoas estavam no local. Ele levou aparelhos celulares, a renda do dia, cerca de R$300 em dinheiro e saiu, caminhando por aqui como se nada tivesse acontecido. Estava sentado ali naquela cadeira ali e ele chegou e perguntou se tinha um remédio. E eu peguei e disse que tinha um remédio. Aí ele disse, dá para você pegar para mim? Eu fui lá e peguei o remédio. Quando eu peguei o remédio, que eu cheguei no caixa para cobrar o valor dele, ele anunciou o assalto. Ele estava com um revólver e todo o tempo dizendo, olha, se você não der o dinheiro, se quem reagir eu vou dar um tiro na cara. Simplesmente na rua de trás, você vai ver agora imagens de uma outra câmera de segurança. Mostra o exato momento em que o comparsa dele aguarda em uma motocicleta. Ele faz várias voltas na rua e espera no ponto exato, justamente nessa entrada que dá acesso então a outra via. Ele não estava sozinho. Não, ele não estava sozinho. Tinha um motoqueiro na rua aqui de trás esperando ele. Tem a aparência dele, tem o rosto dele. Vamos ver se a polícia vai pegar esse bandido, né? Não pode deixar isso em vão, né? Então só tem informação de que essa dupla já estaria observando o movimento e qual seria o alvo um dia antes. Inclusive eles fizeram outros assaltos um dia antes e no mesmo dia. Isso, fizeram outros assaltos aqui numa empresa de outra colega nossa aqui atrás. Ele também tem imagem. E lá tinha umas 14 pessoas na empresa dele. Esse cara é audacioso, ele vem sozinho, ele anuncia o assalto, pode ter quantas pessoas tiver. Ele anuncia o assalto e leva o celular, dinheiro. E é assim que as pessoas estão à mercê dessa situação. Olha a imagem aí, olha como eles agem. Olha como eles agem. É por isso que muita gente subiu, foi embora. É de moto, a fuga rápida. Qualquer beco, qualquer viela, eles conseguem fugir. Olha lá, está entrando para cometer o crime. Sozinho, caminhando, de boa. Está armado, perigoso. A população não tem como se defender. Enche a tela, por favor, Caio. Isso, deixa a tela cheia. Você que está assistindo a nossa programação, que conhece esse homem, que sabe quem é esta pessoa, para eu não usar outro termo aqui, a gente não precisa usar termos chulos, 1h da manhã, não precisa. Se você conhece, fala para a polícia, denuncia para a polícia. Denuncie para a polícia. Olha aí, está fugindo. Você conhece esse homem? Ele é teu vizinho? É teu parente? Já pensou ter um parente desse? Que vergonha. Denuncia, meu amigo. Denuncia, porque a gente tem que arcar com as consequências daquilo que a gente pratica. Ele, quando vai fazer vítimas, está assumindo essa responsabilidade. A responsabilidade é dele pelo que ele fez. A minha e a sua responsabilidade é denunciar. A nossa parte nós estamos fazendo, trazendo essa imagem aqui, trazendo o relato das vítimas, mostrando como a população está sem segurança, sendo vítimas disso diariamente, e este aí é mais um desses agentes do crime, é mais uma dessas pessoas que estão aí contra a população, contra a sociedade. Você pode denunciar, viu? Uma dupla assaltou um homem no bairro São Francisco e levou o carro da vítima. A Mei Chapiama traz os detalhes. Tudo foi gravado através das câmeras de segurança de estabelecimentos aqui da Rua General Carneiro, no bairro São Francisco, zona sul da capital. Veja o momento em que a vítima segue para o seu veículo, que está estacionado bem aqui nesse ponto. Ele então suspeita de uma dupla que está o seguindo já há algum tempo. Ele então olha para o lado e é quando um dos criminosos se aproxima e pede a chave do veículo. Ele não tem outra alternativa a não ser entregar as chaves do seu bem. Um deles ainda falou algo para essa vítima, mas ele, com medo, fugiu aqui nessa direção. Em seguida, os criminosos atravessaram aqui para o meio da rua e depois retornaram para o veículo.
Eles entram no carro e fogem nessa direção da Avenida General Carneiro, sentido bairro da Cachoeirinha. Desde então, o proprietário não teve mais informações sobre o seu carro, esse carro de modelo Gol vermelho, de placa PHF 1898. Ele pede a colaboração da população para qualquer tipo de informação que entre em contato através do 181 ou 190. A sua identidade será mantida em sigilo. A vítima não quis gravar com a nossa equipe de reportagem, com medo de represália. O medo é natural. Olha o flagrante do crime aqui. Olha o flagrante do crime. O cara tá armado, mano. O que a vítima pode fazer? Mas agora a gente pode fazer. Se você souber onde está esse veículo, se você ouviu, se você reconhecer, pela informação divulgada aqui, denuncia para a polícia, que a polícia vai lá, resolve e pode ser que devolva esse carro para a vítima. Até porque muitos desses veículos são roubados para que outros crimes sejam cometidos utilizando o veículo. E aí o carro é abandonado, é jogado em qualquer lugar. Acabou aquele tempo em que se roubava o veículo para vender o veículo roubado ou para vender peça ou coisa e tal. Agora não, estão roubando para roubar. Estão roubando para fazer outros crimes. Um absurdo. 2 homens foram presos após furtar sacos de farinha de uma banca na feira do Mutirão. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Até sacos de farinha se tornaram alvo dos criminosos aqui na cidade de Manaus. Como mostra esse caso que aconteceu na última terça-feira, por volta das 2h20 da manhã, aqui no Mutirão, na zona leste da cidade. Um senhor de 40 anos, que tem uma banca aqui no local, teve a banquinha arrombada por 2 criminosos que levaram os seus sacos de farinha. Na ocasião, ele conseguiu acionar uma equipe da Polícia Militar que patrulhava pela Avenida Altais Mirim, após conseguir ver as imagens no aplicativo de celular que davam acesso a câmeras de segurança instaladas nos estabelecimentos próximos. Na hora, ele mostrou a filmagem aos policiais que iniciaram as buscas pelos suspeitos. Após alguns minutos, um deles, de 28 anos, foi detido aqui mesmo na avenida, nas proximidades de uma boate. O outro foi preso um pouco mais para dentro do bairro Tancredo Neves, na rua Bernardo Cabral. Ambos foram levados para a delegacia e os sacos de farinha foram recuperados e entregues à vítima. Ambos os criminosos foram autuados pelo crime de furto. A vítima fez contato com a equipe que estava em deslocamento aqui pela Avenida Altais Mirim, informando a situação e fez também a utilização das imagens que ele tinha no celular dele, através do aplicativo. Então, com essas informações, com as imagens, a equipe conseguiu identificar, né, os 2 elementos que eles conseguiram cortar o ferro da banquinha da vítima, levando aí 2 sacas de farinha. E a gente conseguiu capturar um deles aqui na Avenida Altais Mirim, nas proximidades ali da boate Natureza, e o outro também foi localizado no Tancredo Neves, na rua Bernardo Cabral. E o material também foi recuperado e os 2 foram presos. O proprietário aí não ficou no prejuízo, né? O que essa dupla falou, tenente, do motivo de estarem levando esses sacos de farinha, ou por que eles estavam furtando justamente sacos de farinha? Eles não informaram o motivo, mas eu acredito que pela vulnerabilidade eles conseguiram enxergar, né, uma janela de oportunidade ali na banquinha de farinha e graças à ação dos policiais, né, essa vítima não teve as suas sacas de farinha roubadas. Autuados pelo crime de furto, os 2 suspeitos agora devem aguardar na carceragem da unidade policial e posteriormente serão levados até o Fórum Ministro Enoque Reis, onde passarão pela audiência de custódia. Quanto será que eles pretendiam ganhar com essa farinha que furtaram daí, ou que tentaram furtar daí? Tem gente que pode dizer, mas Manuel, fazer matéria sobre roubo, o ladrão de farinha. Daqui a pouco vão fazer matéria sobre o quê? Sobre o ladrão de galinha, sobre o... Não, meu irmão, roubou, cometeu crime, assumiu esse ônus. Se a gente permite o pequeno roubo, a gente permite o roubo maior. A pequena corrupção, a gente é conivente com a grande corrupção. Mostra isso, congela, põe na tela cheia a imagem dos 2 aí.
a imagem dos dois. Põe por favor, Vanusa e Caio, põe na tela cheia, por favor, essa imagem dos dois criminosos aí. Enche a tela. Eu não vejo aqui nenhuma limitação física para eles trabalharem como dono da banca, como o pessoal lá da feira. Qual que é o problema? Estão doentes? Estão com algum problema de saúde? Ah, Emanuel, mas tem a imagem deles. A imagem deles precisa ser preservada. Afinal de contas, é um roubo de farinha. É um roubo de farinha. Por que expor a imagem das pessoas? E por que eles têm tanto direito assim, em detrimento do cara que comprou a farinha e pagou por ela para poder levar para a feira e vender? A gente não pode ser conivente com o crime, senão o crime fica naturalizado. Parece que é natural roubar farinha, roubar celular, roubar moto, roubar carro, pode parecer que é natural. E você que não gosta, que reclama, eu tenho certeza, é porque você ainda nunca foi roubado. É porque você não passou por esse tipo de situação. É porque 2 sacos de farinha não é importante para você. Você não sabe o que é comprar o saco de farinha e ter que vender ali e ganhar uns centavos, uns trocadinhos, ganhar 10 ou 15 reais num saco de farinha que se vende na feira. Você não sabe o que é ter esse material roubado e depois ter que se virar, comprar fiado para poder vender e trabalhar e por semanas para pagar o prejuízo. Você não sabe o que é isso. Por isso que você fala, por isso que você defende. 7 horas e 11 minutos. Vamos fazer um intervalo? A gente faz o intervalo, daqui a pouco a gente traz as informações sobre a tempestade lá em Manacapuru, que destelhou centenas de casas e a rede elétrica do município também foi afetada. Olha as imagens aí. Foi devastador esse temporal lá em Manacapuru. Devastador mesmo. A gente tem uma reportagem do Erison, o Erison cobriu isso aí. Olha aí, olha. Postes virados, telhados arrancados, um desespero total por conta desse temporal lá em Manacapuru. Você confere essa reportagem daqui a pouquinho depois do intervalo. E você também, viu, que está querendo... Atenção, você que está querendo comprar um carro ou uma moto, o Detran vai realizar leilões de veículos e a gente daqui a pouco traz informações sobre como fazer a vistoria. Como ver o veículo, como ver os veículos, para ver se você se interessa ou não. Tem informação já depois do intervalo.